Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Biblioteca de Alice. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Vai Lá e Faz, do Thiago Matos. A capa complementa: Como empreender na era digital e tirar ideias do papel. O livro fala sobre empreendedorismo, mas vai muito mais além. Ele fala sobre esse processo de tirar as ideias do papel, de entrar em ação, em movimento. Traz reflexões e uma metodologia que vai te conduzindo desde aquela vontade até talvez, quem sabe, uma empresa. E eu trouxe esse livro aqui nesse canal que se propõe a falar sobre organização e produtividade, porque a maioria das pessoas que eu atendo em consultoria não tem o perfil executor, comandante, aquele que coloca as coisas em prática, em ação. E a desorganização, ela surge muito por conta dessa falta de ação, dessa paralisação diante do que precisa ser feito e da insatisfação de não colocar os planos em prática. Eu uso inclusive esse livro como base nos meus processos de consultoria, principalmente em processos de transição de carreira, estruturação de negócios, quando existe uma vontade de empreender. Mas enfim, vamos ao livro. Ele tem uma organização em 13 capítulos, mas para a gente entender melhor aqui nesse vídeo, eu resolvi quebrar ele em 3 partes. Na primeira parte, ele explica o contexto que a gente está vivendo. Na segunda parte, ele apresenta a metodologia Vai Lá e Faz. E na terceira parte, ele fala sobre como colocar tudo isso em prática, atitude, foco e futuro. Vamos então ao livro. Eu vou te explicar melhor cada uma dessas 3 partes. Mas antes, eu quero começar com um trecho do livro que diz: Será que não é hora de pensarmos em novas possibilidades? Enquanto estivermos imersos em certezas, enquanto não considerarmos novas alternativas, continuaremos fazendo tudo como sempre foi. Portanto, esse livro é um convite à reflexão, um convite a uma nova forma de enxergar a autonomia do ser humano e, consequentemente, o empreendedorismo, a gestão e a vida profissional. Esse livro é um convite a experimentarmos um novo formato de trabalho. Certamente para alguns soará absurdo, mas prefiro sempre ser o absurdo de hoje do que o absurdo do amanhã. Sentiu a conexão desse livro com o livro que eu falei anteriormente, Poder dos Inquietos? Eu vou colocar o link aqui para depois você seguir para esse, mas segue comigo para você entender esse contexto. O Thiago começa falando sobre as tendências de futuro e como a gente está caminhando para uma realidade mais fluida, mais conectada, mais digital e com mais liberdade. E isso significa, na visão dele, que seremos todos empreendedores, em maior ou menor grau, do ponto de vista da necessidade de autogestão e realização para sobreviver a esse mundo. Ele cita a frase do Muhammad Yunus que diz: Somos todos empreendedores, mas nem todos tivemos a oportunidade de descobrir. Até porque ser empreendedor vai além de ter um empreendimento, um negócio, uma empresa. Tem a ver com a atitude de lidar com a mudança, de ser protagonista, de promover mudanças e gerar impacto no mundo. Eu acho que todo mundo pode se beneficiar de adotar uma postura mais empreendedora. Ser empreendedor, nesse caso, tem a ver com a realização, que é o foco principal desse livro. Mas pensando nesse futuro que o Thiago apresenta, a gente consegue ver também muitos desafios para a gente conseguir lidar com ele da melhor forma. E nessa primeira parte, ele explica um pouco esse contexto que ele chama de mudança de era. A gente teve a era da Revolução Agrícola, a gente teve a era da Revolução Industrial e agora a gente está na era da Revolução da Informação. A dificuldade, então, em lidar com esse futuro é que a gente foi educado no modelo pós-Revolução Industrial e agora a gente está tendo que se adaptar a essa nova realidade da era da informação. Nossos filhos, provavelmente, já nascidos nessa era da informação, vão lidar com isso de uma maneira mais suave. Esse futuro talvez seja construído de uma maneira mais leve por eles. Mas para a gente, tem um peso grande no fato de estar fazendo uma transição. A gente é convidado, então, a aprender, desaprender e reaprender. Ou como ele diz, se você quer a mudança, você tem que estar preparado para mudar. E se você perceber, a explosão do empreendedorismo tem a ver com esse contexto. A valorização da conexão, do protagonismo, gerou uma busca também por propósito, na medida que a gente foi entrando em contato com outras possibilidades e realidades para o futuro. Mas junto vem essa dificuldade de tirar as ideias do papel,
de romper com a visão antiga que a gente tem de mundo e construir uma nova em que a gente não sabe ainda muito bem como vai funcionar. Aceitar as mudanças e lidar com as incertezas. Ele fala: achar que somos capazes de controlar tudo é pura ilusão. Agora, acreditar que somos capazes de construir um futuro que nos é favorável me parece sadio. E aí vem a ideia de você planejar o próximo passo, ao invés de planejar todo o futuro para frente. Não gastar um tempo desproporcional em planejamento e nunca colocar as ideias no ar. No mundo em constante mudança, fazer isso pode ser muito prejudicial para você. Planejar demais faz você ficar parado, estagnado no mundo, ou faz você construir para um mundo que não existe mais, porque ele já mudou. Isso é muito forte em projetos, principalmente de desenvolvimento de sistemas em que a tecnologia vem mudando muito rapidamente. E às vezes, durante um projeto que é grande, de 2 anos, 3 anos, a realidade e a tecnologia vai mudando durante o projeto. Então, se você gasta lá os primeiros meses no planejamento, quando você entregar esse produto, ele talvez não sirva mais para a realidade que já mudou. E foi daí que surgiu, por exemplo, as metodologias ágeis. A galera que trabalha com desenvolvimento, com tecnologia, começou a ver que era necessário investir tempo sim em planejamento, mas um tempo mais focado em entregas mais diretas e rápidas, para que você pudesse então ter várias interações nesse processo para absorver as mudanças do mundo e incorporar no seu projeto, para que o resultado final, ainda que sejam uns 3 anos, ele já tenha sido construído através de incorporações de outras funcionalidades novas àquela inicial que você já tinha começado a criar quando você já colocou um protótipo no mundo. E aí tem uma frase que ele fala que descreve isso muito bem, que é: um planejamento estático não funciona num sistema dinâmico. Se a gente está vivendo um mundo dinâmico, em que as coisas mudam com uma velocidade imensa, a gente não pode trabalhar o planejamento como uma coisa estanque, que a gente cria e nunca mais olha para ela e segue cegamente, como se fosse o único caminho. A gente já falou sobre planejamento aqui e a gente já viu que não é essa a ideia do planejamento. A ideia do planejamento é sim ter esse olhar dinâmico, é entender como uma trilha e não um trilho, que te engessa de visualizar outras alternativas e oportunidades e fazer escolhas ao longo do caminho. E nessa contextualização, então, dessa primeira parte, ele te puxa, então, para o empreendedorismo, inclusive como uma alternativa de mergulho de autoconhecimento, da descoberta do propósito. Aliás, ele passa um tempinho falando sobre propósito e ele propõe perguntas interessantes como: quando você morrer, o que você quer que esteja escrito na sua lápide? Ou ainda, qual a contribuição que você quer deixar para o planeta? E isso não tem a ver necessariamente com o seu trabalho. Para responder essas perguntas, você pode exercitar o protagonismo em outras áreas da sua vida. A partir dessa reflexão sobre o propósito, ele traz então a metodologia Vai Lá e Faz, que ocupa boa parte do livro. Essa metodologia, ela define um caminho que vai desde a vontade até uma empresa. Ele vai passando por cada uma das etapas e eu vou descrever aqui que etapas são essas. A partir de uma inspiração surge uma vontade. Essa vontade se transforma numa ideia. A partir dessa ideia, você gera um protótipo, um produto mínimo viável para validar se essa ideia faz sentido. A partir desses feedbacks que você recebe, você cria então um projeto. Se esse projeto começa a te dar lucro, ele se transforma num negócio. E quando esse negócio não depende mais de você, ele se transforma numa empresa. Ele vai então te conduzindo por cada etapa, te explicando o que significa cada uma dessas etapas e te mostrando também como você faz para avançar de uma etapa para outra. Como validar uma ideia, como ter ideias, como não ficar parado na etapa de ideias e ficar tendo aquela enxurrada de ideias, mas que não vão nunca para frente. Como você pensar no mínimo produto viável, né? Naquela visão mínima daquela ideia indo para o mundo, para você poder testar com outras pessoas, aqueles laboratórios que você faz quando você está falando de serviço, ou aqueles produtos amostra grátis que você dá para poder perceber se tem aceitação no mercado. E aí, analisando a aceitação e a resposta do público, colhendo esses feedbacks, você começa a projetar, a definir o que é exatamente que você vai oferecer para o mercado, para o mundo. Colocar esse projeto no ar não faz dele ainda um negócio.
Um negócio pressupõe lucro. Significa que você tem que estar ganhando realmente dinheiro. Muita gente fica na etapa de projeto. E um negócio pode ser você mesmo como um empreendedor. Mas uma empresa pressupõe que você não seja a cabeça pensante o tempo inteiro no negócio. Ele não precisa depender de você para existir. E o ideal é que você consiga ter essa liberdade de passar para esse estágio de empresa para que você consiga também gerenciar melhor, inclusive, o seu tempo. E focar no que realmente importa, sem ficar com aquelas outras atribuições mais burocráticas que fazem parte de uma empresa, de um negócio. Esse é um caminho de evolução, mas é como se fosse também um grande funil, porque nem sempre a gente consegue avançar nessas etapas. Eu não vou entrar nos detalhes da metodologia dele ou no que significa cada uma das etapas e suas dificuldades e como ultrapassá-las, porque essa é a grande graça da leitura do livro, que é um livro muito gostoso e leve, aliás, com muitos gráficos que exemplificam assim essas questões. Ele tem insights, por exemplo, sobre criatividade, sobre o impacto positivo que você pode ter no mundo e sobre os desafios globais, para redefinir, inclusive, os seus indicadores de sucesso. E então, na terceira parte, ele conversa sobre como colocar todas essas coisas em práticas em meio ao seu dia a dia atribulado. Ele fala de produtividade e ele fala de caos e ordem e como o equilíbrio entre as duas coisas é importante. A criatividade, afinal, precisa um pouco de caos e de um pouco de ordem. Se pende mais para o caos, entra em colapso e beira a destruição. Se pende mais para a ordem, vira excesso de controle e elimina a liberdade necessária para as coisas fluírem. Ele fala nessa parte também sobre fluxo e como isso impacta na sua produtividade. Fluxo é aquele estado em que existe um equilíbrio entre o desafio, a complexidade daquela tarefa e a sua habilidade para realizar essa tarefa. Quando a tarefa é muito simples, e você tem muita habilidade para desenvolver, ela fica entediante. Já quando você tem muita complexidade e pouca habilidade para desenvolver, ela fica complexa demais e te sufoca e te gera ansiedade. O ideal é você estar ali no caminho do fluxo, em que existe um equilíbrio entre as duas coisas. E quando você está nesse lugar de fluxo, a produtividade vem. Você nem vê o tempo passar. Ele fala então sobre priorização, sobre hábitos, sobre disciplina e tantas outras coisas que eu já comentei aqui no canal. E principalmente, ele fala sobre a importância de sair do papel de vítima e ir para o lugar da responsabilidade. E então, ele encerra o livro com alguns comentários sobre o futuro do trabalho, que deve ser cada vez mais como uma grande rede distribuída, com foco na abundância e na sustentabilidade. Eu quero terminar esse vídeo com um trecho do livro que diz: olhe apenas para o próximo quadrado, posicione o primeiro dominó e mire com convicção numa peça 50% maior. Se ela balançar, boas notícias, você está prestes a chegar à lua. É uma alusão ao chamado efeito dominó que ajuda a gente a perceber o impacto das pequenas ações para gerar movimento e fazer a gente alcançar coisas ainda maiores. Esse é um livro, resumindo, super estimulante para você exercitar esse lugar de protagonismo, de executor e tirar as suas ideias do papel. É isso. Eu espero que você tenha gostado das reflexões. Deixa aqui para mim nos comentários se você já leu esse livro, se você gostou. E não esquece de curtir e encaminhar para outras pessoas que possam estar precisando desse empurrãozinho para tirar as ideias do papel. A gente se vê então no próximo livro.